Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os conceitos do R avançado. Estamos na parte aqui de grafos, tá? Então vamos dar continuidade ao que a gente estava vendo na última aula, tá? Então a gente já carregou os nossos grafos, né? Os nossos conjuntos de dados, na verdade, tá? Os nossos datasets. E eu comentei na última aula que agora a gente teria que fazer a transformação desses objetos que a gente carregou no R, né, para o formato de grafos, né, para a gente começar a trabalhar. Bom, o que a gente vai utilizar? Então, para fazer a transformação, então, do que a gente tem um data frame, né, os objetos que a gente criou, a gente vai utilizar essa função aqui, tá? Graph from data frame. Tá? Então, essa função ela tem alguns parâmetros, tá? E os dois importantes aqui são esses que você pode observar, que é o D e o vértices, tá? Eu vou explicar o que é cada um deles, tá? Então, o D, tá? O D descreve as bordas da rede, tranquilo? Então a gente vai utilizar as ligações, né? As duas primeiras colunas que a gente tem aqui são os IDs de origem e o nó de destino de cada borda. As colunas a seguir são os atributos da borda. Então o que a gente tem? A gente tem o peso, o tipo, o rótulo ou qualquer outra coisa que possa conter na tabela. Tá? Então esse é o que descreve o D. Tá? E o parâmetro vértices, tá? Ele começa com a coluna ID de cada nó, né? E quaisquer colunas a seguir são interpretadas como atributos do nó. Tranquilo? Tá? E aí eu só coloquei aqui se ele vai ser direcionado ou não. Tá? Então aqui eu coloquei como verdadeiro. Tá? Dá um espaço que fica menor. Então vamos fazer a transformação. Então, criei o objeto tipo gráfico, posso usar a função class aqui para verificar, né? Eu estou vendo que agora é um objeto do tipo gráfico, né? Do tipo iGraph, quer dizer. Eu posso carregar o objeto aqui para dar uma olhada nele, né? Então aqui eu tenho todas as informações desse meu objeto iGraph aqui que eu criei ele, tá? Esses parâmetros a gente já estudou nas outras aulas, né, sobre grafos, né? Por isso que é importante ver, tá? Eu posso verificar as arestas, por exemplo, tá? Eu posso verificar os vértices, tá? Eu posso verificar também as arestas, o atributo tipo, por exemplo, tá? Então eu tenho aqui onde tem hiperlink e menção, tá? E por exemplo, eu posso verificar os vértices do atributo mídia, tá? Então aqui eu tenho aqui os atributos do tipo mídia, tá? E eu posso verificar isso aqui. Tranquilo? Bom, a próxima função que a gente tem aqui, tá? É o plot, tá? Então vamos dar um plot então nesse nosso gráfico aqui do tipo iGraph que a gente criou, né? Aqui descreve o tamanho, né, das nossas conexões, tá? E aqui é o label do vértice, tá? Tá como NA. Então vamos gerar aqui. Então a gente gerou aqui e aqui a gente tem o nosso gráfico, né, gerado, tá? Se você observar com muita atenção, isso aqui parece que não está muito bom, né? Então a gente precisa começar a consertar algumas coisas aqui, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser remover os loops do gráfico, tranquilo? Então esses loops que tem aqui, a gente vai começar a remover eles, tá? Então para isso, a gente vai utilizar a função essa função simplify, tá? Então eu passo o meu gráfico, então eu removo os múltiplos, né? Então false e remove loops verdadeiro, tá? A multiplicidade, né? O que tiver eu vou deixar falso, então ele não vai remover só os loops, tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui. Se eu plotar de novo o meu grafo, agora eu estou vendo que os loops foram removidos, tranquilo? Ah, a gente poderia também, né, ter combinado, né, ter usado a função Simplify para combinar
as várias arestas usando os pesos como um comando, com um comando, né? Que a gente teria a soma dos pesos, né? Então a gente pode passar um add.attr.comb igual a list, né? Que é uma lista, eu passo o peso, né? A soma, e o outro seria o ignore, tá? Mas a gente não vai fazer isso, mas poderia ser feito, tá? Porque isso tem um problema, tá? E qual é esse problema? O problema é que isso combina também os vários tipos de aresta dos nossos dados. Então iria combinar, por exemplo, que a gente tem ali de hiperlinks e das menções, poderia fazer essa combinação, tá? Então se a gente precisar deles, a gente pode extrair uma lista das arestas ou uma matriz de redes do iGraph, tá? Então a gente pode utilizar essas funções aqui, tá? Então a gente pode fazer a extração então das arestas, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho a relação das arestas, tá? E também eu posso fazer a extração aqui, tá? Utilizando essa outra função aqui que seria a matriz das redes, né? Então eu posso gerar aqui também se eu precisar, tá? E eu tenho mais duas funções aqui, tá? Para utilizar também como extração, que eu posso tirar os quadros de dados que descrevem os nós e arestas, tá? Então, posso tirar também as data frame gráficos, as arestas, tá? E eu posso tirar também, tá? Referente aos vértices, tá? Eu tiro num formato data frame aqui, tá? Então eu posso fazer essa extração, tá bem? Então esse aqui é o nosso primeiro tratamento aqui com os nossos conjuntos de dados, né? Que a gente tem, que seria os nós e, e as ligações, tá? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com os nós 2, ligações 2, tá? Então vamos dar uma olhada no cabeçalho dos nós 2 aqui. O que, que a gente tem, tá? Então a gente tem aqui o ID, a mídia, o tipo de mídia, tá? O nome da mídia e o tamanho da audiência, tá? A gente pode dar uma olhadinha também aqui nas ligações, né? E a gente pode ver aqui como que ela se apresenta, né? A gente vai criar também um objeto aqui, tá? Do tipo gráfico. Só que a gente vai utilizar essa função aqui, tá? Então, por que que essa função é um pouquinho diferente do que das outras, tá? Porque para transformar uma matriz de rede de modo que em um único objeto iGraph, né, a gente pode utilizar a graph from adjacent matrix, tá? Porque o que acontece? As nossas ligações eles estavam no formato de matriz, né? Então também podemos gerar projeções bipartidas com a facilidade para a rede, né, de dois modos. As associações são fáceis de calcular, multiplicando a matriz da rede pela matriz transposta, ou usando, né, bipartis.projection, tá? Que é uma função do iGraph, tá? Mas vamos fazer essa primeira aqui, tá? Vamos gerar essa primeira aqui para a gente dar uma olhadinha aqui como que ela se comporta, tá? Então vamos criar ela aqui. Então ele tem um aviso aqui, tá? Ah, que a gente pode desconsiderar no momento, tá? No iGraph as redes bipartidas têm um atributo de nó chamado type, tá? Que é falso ou zero, né? Para vértices em um modo e true para aqueles com outro modo, tá? E a gente pode visualizar isso em formato de uma tabela. Então a gente passa table, v, o nosso graph2, né, que a gente criou aqui, e o type, tá? Então a gente pode ver isso desta forma, tranquilo? Como eu disse para vocês, a gente pode utilizar a função bipartit.projection, tá?
a gente passa o nosso gráfico, tá? Então a gente pode passar e gerar o nosso grafo.bp, tranquilo? A gente também pode calcular as projeções manualmente, tá? Então aqui a gente tem duas formas de calcular as projeções, tá? Então eu tenho essa primeira função aqui, as indices matrix, tá? Passo aqui o sinal de porcentagem, tá? Multiplicação, porcentagem, t, e passo a mesma função aqui dentro como parâmetro e ela recebe o iGraph, tá? 2, o graph 2, né? Então a gente gera aqui nosso cálculo manualmente, tá? E eu posso inverter a ordem aqui também e ele gera parecido com aquilo que a gente tem, né? Lá da nossa matriz, tranquilo? Bom, aqui eu vou fazer o plot, tá? O plot é interessante porque eu posso mudar as projeções, por exemplo, tá? Então eu vou dar um plot aqui no graph2.bp. Eu vou utilizar a projeção 1, Vertex Label, a cor vai ser preta, tá? Vertex Label Distance 1, tá? Vertex Size 7, Vertex Label. O que eu vou utilizar no Label? Eu vou utilizar o que tenho em nós 2 mídia, tá? Só que se a gente olhar aqui, nós 2 mídia, então a gente tem aqui Correio do Povo, Globo, Extra, Folha de São Paulo, Globo News, Band News, Canal 0 Hora, e depois a gente tem os usuários aqui, né? A gente tem Rodrigo, Aline, Paulo, Pedro, João, Sofia, Edmundo e assim segue, tá? Só que aqui nessas colunas onde já está o usuário, tá? A gente tem os NAs aqui, tá? E aí como é que eu vou utilizar isso daqui, tá? Eu vou utilizar aqui nós dois mídia, tá? Abro um colchete, tá? Is onde for igual a NA nós dois, aí pelo tipo da mídia, porque o NA, por exemplo, ele está aqui no tipo da mídia aqui, ó, tá? Então onde ele for diferente, eu vou utilizar o label, tá? Então onde ele for diferente de NA, eu vou utilizar o label do mídia, tá? Então a gente pode dar um Ctrl Enter aqui, a gente gera e a gente tem aqui o nosso gráfico com os nomes, né? Que seriam nossos canais de comunicações aqui. Então a gente tem o Extra, Folha de São Paulo, Estado de Minas, CNN, Band News, Globo News, o Globo, a gente tem o Correio do Povo, a gente tem o canal 0 Hora, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora, só que agora eu quero mostrar o nome dos usuários, tá? Então, aqui, onde for diferente de DNA, eu tiro aquele sinal aqui, ó. O sinal de diferente agora eu tiro, tá? Porque daí ele vai pegar só onde é igual ao NA, tá? Onde o nós 2, a cifrão tipo mídia for igual ao NA. Aí ele vai colocar o nome de nós 2 mídia, tá? Só que eu vou utilizar outra projeção aqui, eu vou utilizar a projeção 2, tá? Então eu vou criar nossa projeção aqui. E a gente tem nossos usuários aqui, ó. Tá? Então a gente pode ver que alguns estão repetidos, né? Mas a gente está com outro tipo de projeção aqui. Tranquilo? Bom, eu não sei se tem mais alguma coisa para essa aula aqui. Eu acho que não. Tá? Não tem mais nada, tá? Então isso aqui só foi os primeiros tratamentos aqui para a gente começar a trabalhar com a nossa rede, tá? Então na próxima aula a gente vai ter um pouquinho sobre, vai ser uma aula mais teórica, tá? Que a gente vai trabalhar mais com plotagem das redes, tá? Então a gente vai começar a modificar essas redes aqui, tranquilo? A gente vai começar a mudar algumas coisas aqui para ter uma visualização melhor, tá? E ela vai ser uma aula mais teórica porque a gente vai estudar alguns parâmetros, tá? Então eu vou trazer alguns parâmetros que são importantes conhecer tanto para os vértices como para as arestas, tá? E aí você já fica com esse material também para poder empregar, tá? E aí a gente vai começar a gerar uns gráficos, os grafos, né? De uma forma um pouquinho diferente. Tranquilo? Bom,
Ainda essa parte é mais uma introdução, né? Mas eu espero que você tenha gostado, tá bem? Então, eu vou encerrando por aqui. Quem gostou aí dá like, se inscreva no canal, compartilhem, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos na próxima aula. Valeu!